Como sair das dívidas usando as leis em seu favor? Pessoal, as dívidas trazem, tá, angústia, ansiedade, aflição, prejuízos para ti, para tua família, te traz uma preocupação extrema ao ponto muitas vezes de você não conseguir dormir de noite, tá? Mas a solução e o direito pode te ajudar. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que você consegue, através do direito e de outras situações administrativas anterior ao uso do direito, a equacionar e solucionar essas dívidas. Olha só, 83,3 milhões de pessoas no Brasil estão endividadas atualmente, segundo o Serasa, tá? No mês de abril, esses dados. Isso traz angústia, traz ansiedade, traz aflição, te causa noites de insônia, tá? Porque quem diz que tem dívida e não está preocupado está mentindo, na verdade, né? A gente sabe que a pessoa está preocupada. Então eu vou dar aqui uma lista, uma sequência para que você consiga sair dessas dívidas e depois usar também o direito para te ajudar nessa situação, tá? Primeira questão, tá, pessoal? É tornar-se consciente. Você tem que ter consciência que você está devendo. O que é consciente? Tá? Aquilo tem que fazer valorizar no seu interior, nos seus princípios e valores, que dever é ruim. Tá? Vou dar um exemplo. Um médico que fuma. Tá? O médico que fuma, ele tem o conhecimento, mas ele não tem a consciência daquilo. Aquela informação de que fumar é prejudicial, para ele não tem importância. Ele fuma igual. Ele acaba justificando, ele acaba achando uma desculpa. Ah, um cigarro só não vai fazer mal. Então ele justifica. Para ele, aquela informação de que o cigarro faz mal, e como ele é médico, ele teve acesso a essa informação, não ecoa nele, não faz nada, não muda nada nele. Então aquilo não está consciente, tá? Então para você sair do lugar e equacionar suas dívidas, você tem que ter consciência que você é um devedor, tá? Isso é a primeira coisa. A segunda coisa que você vai ter que fazer, tá? Aí nós vamos entrar na parte já da reorganização, é você listar as suas dívidas, tá? Você tem que listar as suas dívidas. Coloque o nome do credor, coloque o valor total da dívida, tá? Tenha consciência, isso vai te ajudar na consciência de que aquela dívida está te ocasionando um prejuízo, tá? Por quê? A dívida, o que é uma dívida? É uma falta de comprometimento, uma falta de pontualidade, uma falta de compromisso, tá? E isso atinge a tua honra, tá? Então você tem que se sentir desonrado com isso, ao ponto de você querer, com força de vontade, sair dessa situação, tá? Então, após listar a dívida e ter esses pontos lá bem nítidos em sua mente, você vai equacionar cada dívida depois de priorizar elas, tá? Depois de priorizá-las. O que você vai fazer? Você vai fazer uma hierarquia das dívidas, quais as dívidas devem ser pagas primeiro, tá? Uma dívida que atinge a sua moradia, por exemplo, deve ser paga antes de uma dívida com um banco, certo? Por questões óbvias, porque senão você vai atingir a sua moradia, tá? Então, primeira questão, você tornar-se consciente que dever é ruim, atinge a sua honra e você é uma pessoa desonrada porque a pessoa que deve contumazmente, ela integra uma lista chamada Lista dos Maus Pagadores, que é o Serasa, e isso atinge a sua honra, está atingindo o seu nome, a sua pessoa. Então é você que está ali sendo representado como um mau pagador. Então você tem que ter essa consciência de que isso é errado, que isso tem que ser mudado, tá? E você fazer força para isso. E essa lista vai te ajudar. Depois você vai priorizar essa lista, a hierarquia, e aí você vai começar a renegociar essas dívidas, tá? Procure os credores, veja como você pode parcelar, como você pode pagar, como você pode equacionar aquela dívida. Não se atire na primeira proposta, vá com calma. Chegue como se não estivesse devendo. Porque os credores, na verdade, eles querem que você pague. Se eles sentirem boa vontade, talvez eles te ajudem, tá? Então, eles estão querendo isso, que os devedores procurem os credores para pagar aquela dívida, tá? Bom, superadas essas situações, tá? Nós vamos entrar então para a quarta etapa, que é realmente o direito e como o direito vai te ajudar, tá? O que o direito oferece? Você pode fazer, por exemplo, através da advocacia, revisionais, tá?
você consegue revisionar aquela dívida. Muitas vezes as pessoas não sabem, mas existe um princípio, né? Existe um instituto da repetição de indébito. O que é isso? A repetição de indébito é quando a pessoa te cobra algo que ela não te deve. Se ela te cobra algo que tu não deve para ela, desculpa, que tu não deve para ela é obrigada a te devolver tudo que foi cobrado em dobro, tá? Então, por exemplo, assim, ó, você pagou uma dívida e você não devia todo aquele valor. Então, ela é obrigada a te devolver em dobro. Talvez com essa diferença da devolução em dobro, em função de uma revisional que constatou que havia devolução em dobro, você consiga equacionar aquela dívida, tá? Vamos supor que seja com um banco, e ao mesmo tempo ainda receber uma indenização, até por danos morais, que possa te dar o dinheiro para equalizar outra dívida. Então, você vai ter uma vantagem aí em relação às leis ao direito, tá? Outra situação é você ganhar tempo, não só dinheiro, mas o tempo. Além de equacionar aquela dívida, ganhar dinheiro, você vai conseguir ter tempo para se reorganizar. Então, com o direito, você consegue, digamos assim, angariar mais recursos financeiros e recursos de tempo. Porque uma ação hoje no Brasil demora em média 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Então, se você consegue esse tempo para reorganizar-se, você consegue daqui a pouco equalizar aquela dívida que você está revisionando. Então, o direito também vai te dar tempo, além do dinheiro, tá? E nós temos outros mecanismos. Nós temos, inclusive, a lei de superendividamento, em que você reúne todos os seus credores num único local e você consegue, a partir daí, estabelecer um valor, um percentual dos seus ganhos para conseguir pagar esses credores. Então você disponibiliza um percentual da sua renda para pagar os credores que estão ali te cobrando e que não vão mais poder te cobrar, vão ficar concentrados num único local, que é o fórum, né? Esses juros poderão também ser revisados. Você vai conseguir sair do SPC e do Serasa, não podem te colocar no SPC e Serasa, e vai parar aquela cobrança infernal da sua pessoa. Você vai ter tempo e condições melhores para trabalhar e conseguir o dinheiro que você precisa. Então veja, tem vários mecanismos que são disponíveis e estão disponíveis para você através do direito, através da advocacia financeira, então procure ajuda. Além disso, você não vai estar sozinho. O advogado acaba sendo um amigo naquele momento ali, porque ele vai te ajudar a equacionar, vai te ajudar a compor aquelas dívidas e a conseguir no judiciário melhores condições para você pagar. Você não vai se sentir sozinho, você não vai se sentir só. E isso já é um apoio emocional muito grande, porque você vai ter alguém que você vai conseguir dividir essas situações, né? E que você vai conseguir, a partir dali, trabalhar focado para equacionar essas dívidas, para lá adiante acabar com a angústia, com a aflição, acabar com as preocupações, voltar a ter um nome honrado, voltar a ter honra na sua vida e também conseguir daí dormir melhor, ter mais condições para a sua família e quem sabe voltar a ter os luxos que você tinha, ok? Então fica a nossa orientação. Curte, indique e compartilhe esse vídeo para quem precisa ouvir essas orientações. Curte, deixe o seu like, o seu gostei aqui no vídeo e nos siga aqui nas redes sociais para mais orientações de direito. Um grande abraço!